O envolvimento e a comoção da sociedade na causa ambiental este ano tiveram um trágico e triste motivo: os incêndios no Pantanal. O Ministério Público identificou os pontos de origem do fogo e já acionou a Polícia Militar Ambiental. E a polêmica entre proprietários rurais e a ministra Marina Silva, que em visita a Corumbá afirmou, baseada em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que 85% dos focos tiveram origem em propriedades particulares e pela ação do homem, de uma certa forma vai arrefecendo com essa nova informação do Ministério Público. Mas e as ONGs ambientais, hein? Como se posicionam diante dessa calamidade que se instaurou em terras pantaneiras e que ainda está longe do fim? Nosso papo hoje é com o diretor da ECOA, a ONG Ecologia e Ação, André Siqueira. Eu sou Glaura Vilauba e você está no Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Bem-vindo, André, está aqui conosco hoje, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Gabi Couto também participa, repórter do Campo Grande News, que inclusive passou aí alguns dias lá no Pantanal semana passada, né, Gabi? Seja bem-vinda. Obrigada, Glória. Vamos fazer um bate-papo aí bastante importante sobre o nosso bioma. Então, André, vamos começar repercutindo a declaração da ministra Marina Silva, que esteve aqui, né, e falou sobre a questão das queimadas, dos incêndios florestais, e utilizando uma pesquisa do INPE, disse que 85% desses incêndios têm origem em propriedade privada. Automaticamente houve uma resposta, né, do presidente do sindicato rural lá de Corumbá, se pronunciou, se posicionou, dizendo que a história não é bem assim. Qual é a posição da ECOA diante dessa polêmica que surgiu na visita das ministras? Perfeito. Bom, eu acho que a gente precisa voltar um pouco a 2020. Eu acho que as narrativas estão de novo muito tensionadas e isso surgiu em 2020. Na época, o ex-ministro Ricardo Salles fez algumas declarações bastante tendenciosas e perigosas em Cáceres e Poconé, à época com os sindicatos rurais, e naquele momento se distribuiu, né, se imputou a culpa já de 1.200.000, naquela época que nós em julho, acho que nós já tínhamos chegado a esse número em 2020, se imputou a responsabilidade a grupos vulnerabilizados, quilombolas, a terras indígenas, a populações ribeirinhas. E na sequência, no final de julho para agosto, a Polícia Federal deflagra algumas ações, em especial 5 proprietários rurais que tinham chegado a mais de 65 mil hectares de incêndio só nessas 5 propriedades, né, que iniciaram o fogo. E de lá para cá houve uma mudança no comportamento, acho que arrefeceu esse tipo de diálogo, de narrativa, mas infelizmente o fogo no Pantanal tem mais de 90% todos os anos origem na ação humana. Nós estamos falando de um Pantanal que tem mais de 95% de áreas privadas, né, dentro do seu bioma. 95% são áreas privadas. Então, e nós temos ferramentas GEL, e não é só o INPE, né, o próprio núcleo de combate ao desmatamento ilegal do Estado, mas do Ministério Público do Estadual, que é coordenado pelo promotor Luciano Lobé, faz um trabalho incrível de identificação da origem, da ignição dos incêndios, e já demonstrou em 2020 que foram mais de 70% foram em áreas privadas, e agora é o mesmo. Não tem como fugir dessas ferramentas, e tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Militar vem investigando isso, e é claro que até o final da temporada de fogo nós teremos mais respostas. Mas me surpreende um pouco essa reação agressiva, mostra um pouco que essa narrativa, elas estão ainda muito tensas. Eu acho que a gente tem que se despir um pouco disso e começar a pensar um trabalho um pouco mais de comando e controle, de educação, fiscalização, porque informação não falta, né? E quando tem é porque de fato pode ser sido acidental ou criminoso, infelizmente, né? E a Gabi esteve, né, Gabi, como eu já disse, nessa semana que passou lá no Pantanal. Conta pra gente um pouquinho o que você vivenciou, o que você presenciou por lá. Bom, eu consegui acompanhar 2 equipes em ação no combate ao incêndio e foi uma situação assim que eu nunca imaginei que eu ia passar, como jornalista principalmente. Eu vi como é difícil acessar as áreas onde estão ocorrendo os focos e por conta disso como a falta de infraestrutura e também de
ligação entre os proprietários e as equipes brigadistas. Isso atrapalha muito na rapidez para apagar esse fogo. Tanto o Corpo de Bombeiros como o Preve-Fogo, eles não tinham ligação com os proprietários dos locais onde estava ocorrendo o foco. Então foi mais difícil para eles identificarem o caminho que seria melhor para chegar até aquele ponto. E também para você acessar essas áreas, foi preciso até a aeronave. O helicóptero chegou assim de surpresa, nem os brigadistas sabiam que estava vindo um helicóptero. Então falta diálogo, falta equipamento. Se tivesse um drone seria 1000 vezes mais fácil, já que eu vi eles batendo palma na propriedade rural para pedir informação para o fazendeiro e não tinha ninguém. Então, na prática, apesar de falarem que está tudo planejado, que há uma ligação entre proprietários e os brigadistas e o Corpo de Bombeiros, eu não vi isso efetivamente acontecendo. Então, por conta disso, eu acredito que o fogo já está uma situação de seca, né? Já está um calor extremo, já está a biomassa acumulada. Então, são vários fatores que acabam fazendo com que o Pantanal perca um maior número de hectares em tempo recorde, assim. Eu nunca tinha visto isso. E foi muito chocante tudo que eu vi. Eu acho que o mundo ficou mais cinza depois dessa minha passagem lá. Tem inclusive algumas imagens, né, Tiago? Ele vai colocar aqui pra gente, pra você poder comentar. André, você confirma isso que a Gabi falou? Parece que falta elaborar melhor essa rede de apoio que não se conversa, que não tem vínculo para poder, na hora da crise, gerenciá-la de uma forma mais rápida, né? Eu acho que um dos pontos críticos que nós tivemos para chegar a quase 700 mil hectares queimados até o momento, né, que é recorde em relação ao primeiro semestre, inclusive 2020, foi justamente o combate no ponto de ignição. Quer dizer, quando se identificou os focos de incêndio, o combate imediato. Se teve um tempo, né, um delay até, e aí obviamente isso se transforma num incêndio, e aí como a gente vê, se emprega muito equipamento, muita energia para tentar extinguir algo que para o Pantanal é muito difícil, porque o Pantanal tem condições que propagam um incêndio de uma maneira muito particular, né, da turfa aos ventos que viram de a cada momento em velocidades muito altas, a umidade relativa do ar em níveis de deserto, calores que passam de 40 graus. Então, todos esses fatores dentro do Pantanal dificultam muito o combate. Então, é um mau negócio você depois esperar o incêndio acontecer para combater. Então, acho que faltou o combate imediato no ponto de ignição. Houve muitas críticas por parte de pessoas que são reconhecidas nacionalmente, né, inclusive em rede nacional, dizendo que as ministras chegaram tarde. Vocês concordam com isso? Elas chegaram realmente muito tarde? Eu acho que sim. Eu acho que eu senti na pele aí, o uso da aeronave fez total diferença. A gente ia entrar nesse campo, ia durar umas 5 horas até de caminhando. E em helicóptero foi rapidinho, coisa de 1 minuto ele colocou os brigadistas lá no ponto. Então eu vejo que demorou para chegar esse KC, demorou para chegar aviões, e eu acho que ainda falta muita coisa. Com o que a gente tem, elas mesmas afirmaram que com todo o material que é disponível hoje não é suficiente para apagar esse fogo. Mas eles disseram que é o que tem e que está tudo bem, que não vão precisar nem de ajuda internacional. O próprio governador ainda disse que não tem nada à vista, assim, que é o que está sendo feito é o suficiente para realizar o serviço. A gente teve a oportunidade de aqui no podcast mesmo conversar com a superintendente do IBAMA, Joanice, e também a tenente-coronel Tatiane Dias, um pouco antes dessa crise no Pantanal se agravar. E elas colocaram a questão da antecipação do fenômeno, que esse ano chegou mesmo mais cedo. E aí pontuaram também uma outra questão interessante, que estamos num momento de transformação no Pantanal e a gente não pode ficar esperando a época, não tem mais época de fogos. Perfeito. E isso se transformou. A ECOA concorda também, André? A gente precisa se munir de uma rede que possa atuar o ano inteiro? É preciso trabalhar o problema dos incêndios do Pantanal o ano todo. Eu coloquei agora há pouco algumas variáveis, né, que intensificam a problemática dos incêndios no Pantanal, mas esqueci até de comentar que nós temos o Laninha e o El Niño, que são fenômenos climáticos que provocam eventos extremos, que são pouco
identificados para essa região central da América do Sul, que tem provocado crises hídricas aqui profundas. O Pantanal é exemplo disso. Desde 2019 a gente vem numa descendente muito grande em relação à questão hídrica. Agora, não pode a gente ter uma situação de estiagem prolongada, quer dizer, de mudanças no clima para o Pantanal, e todo ano a gente ter 4, 5 milhões de hectares queimados. Um dos menores biomas brasileiros, onde a gestão poderia ser melhorada. Então eu acho que o trabalho de prevenção, e a gente vem fazendo isso, provocando o governo federal, né, em especial, o trabalho de prevenção precisa começar em janeiro, não adianta começar em junho e julho. Eu sei das limitações e tudo mais, mas precisamos trabalhar o fogo o ano todo. Eu só queria fazer uma ponderação. Eu acho que a gente evoluiu muito de 2020 para cá. É óbvio que, como eu disse no início da conversa, as narrativas ainda estão tensas, né? Essa tensão toda a gente ainda devia trabalhar mais, mas do ponto de vista da organização do governo do estado, especialmente, né? Com o corpo de bombeiros e do governo federal, desde 2023 há sim um avanço em relação ao planejamento do combate. Né? Mas infelizmente ainda é só do combate, a gente precisa trabalhar a prevenção. Gabi, você encontrou muitos animais mortos? Como foi a questão da fauna? Principalmente os répteis, né? Vi urubu comendo jacaré, muitas cobras, muitos insetos, muitos bichos assim que não tiveram chance, eles foram incinerados completamente. Então tem essa questão da fauna e também da flora. Você estava falando, inclusive, André, que os lugares queimados vão passar por uma transformação, né? Explica pra gente melhor como é que funciona isso na natureza depois que ocorre um grande incêndio muito destruidor, assim. A gente precisa entender que o Pantanal ele tem ecorregiões, que são diferentes características, principalmente edafoclimáticas, fitofisionômicas, que dão a característica a uma região. Então, quando a gente fala de Abobral, Pantanal da Inhacolândia, Pantanal do Paraguai, enfim, essas ecorregiões. E neles você tem macro e micro habitats, né? Tem até a professora Kátia Nunes fala isso muito, que é do Instituto do INAU, lá na Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto Nacional de Áreas Úmidas. E não todas essas regiões elas são resilientes ao fogo recorrente, ao problema crônico que nós estamos enfrentando, em especial a partir de 2019. E isso impacta muito, porque, por exemplo, tem um estudo de uma professora chamada doutora Letícia Couto, aqui da Universidade Federal, que ela identificou tudo que foi queimado, dos 4 milhões e 300 mil hectares queimados em 2020, 45% da área eram áreas que não queimavam há 25 anos. Então eram áreas que, ou seja, já tinham um clímax, né, que a gente chama de sucessão ecológica, de fauna e de flora, e claro, o povo pantaneiro que obviamente coexiste com esses recursos naturais, da forma como ele chegou a esse clímax, que isso é incinerado, literalmente. Então nós vimos agora, nessa semana, né, tomando algumas imagens de drones das áreas queimadas que a gente acompanhou, matrizes, ou seja, piúvas, cambarás, centenários, todos mortos. E aí você começa, a partir do próximo ano, com aquele estágio sucessional primário. Né? Algumas espécies predominam, você pode ter invasoras, espécies alienígenas. Aquilo muda, então, Muda né? completamente aquele ambiente. O que já estava consolidado, começa do zero de novo. Acesso ao alimento da fauna, acesso à economia do povo que vive daquilo. Então tudo muda, e aí por isso a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala que o Pantanal é resiliente. A gente não pode olhar no outro ano, que com algumas chuvas fazerem brotar capim, né, ou gramíneas, para falar da parte das espécies nativas, e achar que aquilo está recuperado. Um período de um ano não é suficiente. Jamais. Gabi, você tem alguma curiosidade que você gostaria de perguntar para o André, aproveitar que ele está aqui com a gente? Queria saber o que a gente pode fazer como seres humanos para coexistir melhor com o Pantanal e não deixar que as futuras gerações não tenham esse bioma para conhecer. É uma pergunta muito complexa. Acho que primeiro a gente precisa a gente começar lá do início de educar o povo sul-mato-grossense. Eu sempre brinco que Campo Grande tem o povo muito mais voltado para São Paulo que para o Pantanal. É mais comum as pessoas conhecerem Beto Carreira, Disneylândia, do que o Pantanal. Eu acho que precisa o sul-mato-grossense ter, desde a sua base educacional, do ensino fundamental, ensino básico, a história. A gente aprende de Revolução Francesa, enfim, de tudo um pouco, menos qual foi a nossa história aqui, né? A nossa identidade. Segundo, respeito aos diferentes grupos sociais que vivem aqui.
Então quando a gente fala de pantaneiro, e aí é um pouco também, né, do que as pessoas generalizaram achando que Marina Silva, ministra, falou, os pantaneiros. Os pantaneiros são diversos grupos sociais que vivem aqui, são quilombolas, povos originários que estão aqui há 8.000 anos, os fazendeiros que estão aqui há 270, 300. Então a gente tem diversos grupos, ribeirinhos, os centros urbanos que estão dentro da planície ou no entorno, todo mundo coexiste aqui. E eu acho que esse olhar sobre... É muito claro quando você olha para povos e comunidades tradicionais o sentido cosmológico que eles têm, como eles se emocionam quando eles veem seu território queimado, e é difícil até a gente absorver isso, né? Mas o que eu vejo assim, ainda há uma falta de olhar, de trabalhar os incêndios todo ano. Por exemplo, a gente tem queimadas urbanas, todo o tempo. Não se fala em nenhum momento, de Campo Grande a Corumbá, não se trabalha em nenhum momento o problema dos incêndios urbanos, por exemplo. Isso é tão simples, dentro de um território muito bem delimitado, né? E a mesma coisa para o Pantanal. Enquanto, infelizmente, ainda não tivermos mais trabalho de monitoramento, de comando e controle, de realmente a gente entender quem provocou esses incêndios, porque isso, eu vi uma procuradora falando uma vez que esses incêndios, quando tomam essa proporção, tanto acidental ou criminoso, que eles se alastram, ele é um atentado ao povo brasileiro. Por isso que o Ministério Público Federal entra no circuito com as investigações com a Polícia Federal. Porque todo mundo, das áreas urbanas às áreas rurais, são impactados. Né? A gente tem visto muito também o jornalismo falando dos impactos sociais e econômicos os outros grupos sociais. Isso eu acho legal, isso é uma mudança de 2020 que não tinha, acho isso bem interessante. Mas eu acho que ainda falta trabalhar o incêndio todo ano. Essa questão da conscientização é muito interessante também. Eu tive a oportunidade também de conversar sobre a Lei do Pantanal, e o Arthur Falsetti esteve aqui explicando sobre a questão de transformar o Pantanal num selo. É uma desconstrução ideológica, filosófica, que envolve também a participação dessa população que vive ali para entender e absorver tudo isso. A gente entende que é muito difícil para eles também entender que o Pantanal virou um selo, como que isso funciona lá fora, como o Pantanal é visto fora do Brasil, né? E aí eu tenho uma pergunta um pouquinho mais detalhada, mais detalhista, na verdade, André. E a população que se preocupa com o meio ambiente de fato, os ambientalistas, essa população está se desenvolvendo, está crescendo, está mais interessada e mais empenhada em trabalhar para essa desconstrução, transformar esse Pantanal num ativo sustentável e que todos entendam isso mesmo? Você observa isso? Pouco. Eu acho que a gente teve uma geração que tinha um trabalho mais contundente, de profunda incidência, mas hoje são poucos. Alguns ainda são os mesmos, né? Desde nós estamos falando do início da década de 80, de 90, quando o movimento ambientalista começou no Pantanal, de fato. Mas hoje a gente vê uma dificuldade, a gente tem uma nova geração, mesmo com acesso à informação. Agora, a gente também tem um desafio de lutar contra a desinformação, né? Existem hoje já inclusive linhas de comunicação em relação à desinformação climática no Brasil e no mundo. Então hoje também não é mais simples também a você ter acesso a tudo, sabendo se aquilo é verdade ou não. Mas eu acho que a gente tem uma geração problemática em relação ao empenho, ao carinho com o Pantanal e ao trabalho de incidência. Acho que são poucos. É porque quando você falou assim, olha, as pessoas estão mais voltadas para a Disneylândia, para São Paulo, do que para o Pantanal. Isso eu me deu um clique, assim, de fato, eu me preocupei também. Eu falei, puxa vida, é verdade o que ele está falando, né? Então, como que a gente vai fazer para conseguir fazer com que as pessoas entendam que é uma riqueza sem tamanho, que chama a atenção do mundo inteiro, que a gente não está conseguindo enxergar, né? Como a ECOA, por exemplo, pode ajudar nisso, André? A gente trabalha com comunicação muito intensa em diferentes áreas para diversos públicos, né? Então o nosso papel sempre foi melhor informar, trazer a notícia de fato e, claro, trabalhá-la no campo, que é uma das nossas características, né? Das características da ECOA, desses 35 anos de existência, é sempre a transformação lá no campo. O que a gente leva de geração de renda, o que a gente leva de proteção, o que a gente leva de direitos humanos, o que a gente leva de garantia dos territórios, da proteção da biodiversidade. Então isso a gente faz lá em loco, com todas as ferramentas estratégicas que a gente tem definido nesses 35 anos. Então isso acho que é a nossa contribuição para a sociedade, assim. Mas lembrado de como a gente tinha no início dos 2000, por exemplo, que nós tínhamos um grande número de voluntariados,
de campanhas intensas, até porque com a internet as campanhas mudaram um pouco da pegada. Antigamente as pessoas iam às ruas. Era corpo a corpo, né? Corpo a corpo, olho Hoje em no dia é olho. mais virtual, né? Eu até brinco que isso, inclusive, repercute nos processos eleitorais, né? Antigamente as pessoas iam à frente da onde estava do Tribunal Regional Eleitoral e iam lá, tinha Contato, até né? Tinha os contato. embates e tudo. Hoje na internet você é escondido atrás daquilo e você fala o que quer, né? Escuta o que quer e aí toda, né, um processo agressivo desnecessário. Então é um pouco isso, assim, a internet arrefeceu um pouco, apesar de que a gente consegue hoje ampliar a campanha e talvez mostrar para o mundo o problema, né, isso é importante. Por outro lado, acho que o engajamento diminuiu bastante. Conta melhor pra gente como é que funciona. Você falou assim do trabalho da ECOA para quem não conhece. Na prática, como funciona para as pessoas poderem visualizar esse trabalho da ECOA? Eu acho que a melhor plataforma é o nosso site. Assim, né? Vocês têm equipes que vão até o Pantanal? Todo o tempo. A gente trabalha com 3 agendas. Infraestrutura e energia, que é na bacia do Alto Paraguai, né? E aí nosso trabalho perpassa o território, o Mato Grosso do Sul, o Pantanal, enfim, a gente é uma organização da América do Sul. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Até as pessoas, a gente até recebe muita demanda de trabalho em Campo Grande, mas a gente não tem um foco para Campo Grande. A gente é uma organização de América do Sul, a gente trabalha num território muito mais amplo. Mas aí, eficiência energética, infraestrutura e eficiência energética, todo o trabalho com as represas, né? A preocupação em relação ao Pantanal, que aliás, isso também está sendo estudado agora, quanto das represas seguram a água que deveria estar na planície num momento como esse. Então é algo que nós vamos iniciar uma linha de trabalho. Mas enfim, isso é para uma outra conversa. E aí nós temos trabalho dos eventos climáticos extremos. A gente, desde 2008, a gente já se preocupava como os eventos climáticos extremos impactam grupos sociais mais vulnerabilizados do Pantanal. Eu sempre falo que eu acredito que em pouco tempo, infelizmente, nós vamos ter os primeiros deslocados climáticos aqui no bioma, como a gente já tem em outras regiões do mundo. E o terceiro, que a gente chama de desenvolvimento e conservação do Pantanal no Cerrado, que a gente trabalha com a sociobiodiversidade e áreas protegidas. Gestão, fortalecimento, criação e garantia de território de povos e comunidades tradicionais. Deslocados climáticos, Isso. Explica pra gente o que é isso. Deslocados climáticos são aquelas pessoas que infelizmente terão, e aí a gente talvez possa ver os primeiros casos no Rio Grande do Sul, que terão que se mudar da onde cresceram, nasceram, onde tinham sua ancestralidade, sua relação, seu trabalho, sua empresa, porque os eventos climáticos extremos, né, a mudança do clima provocou uma destruturação daquele ambiente, a pessoa não consegue mais viver ali. E é plausível que isso aconteça também aqui no Pantanal? Muito. Nós temos, e aí como no mundo, e aí existem centenas de estudos que mostram isso, os grupos, obviamente, povos, comunidades tradicionais, povos isolados, enfim, aqueles que vivem diretamente dos recursos naturais, são os mais afetados, por N fatores. Mas um deles é porque o seu ambiente se transforma. E a adaptação a isso não é simples e rápida. E quando a gente está falando de pessoas que são autônomas e que sobrevivem daqueles recursos, né, por exemplo, não tem um banco que dá linha de crédito, enfim, tem poucos recursos para se capitalizar, enfim, né, sempre viveram naquele ambiente e é ali que eles têm que viver mesmo, porque eles são os guardiões do Pantanal. Essas pessoas não têm condições. Por exemplo, se seca o rio, se o Rio Paraguai chega a níveis como chegou em 2020, que aliás hoje está mais baixo do que 2020, como é que você pesca? Como é que você sobrevive? Né? Mesmo a pesca de subsistência. Se você seca e queima todas as baías, que são berçários, e outros que não são berçários são áreas de acesso, por exemplo, a um grupo grande no Pantanal, que são os isqueiros, isqueiras, principalmente mulheres isqueiras, como é que você trabalha? Em uma comunidade chamada Porto da Manga, na Estrada Parque, que foi noticiada aquela ponte que queimou próximo, já houve mudanças de mão de obra de trabalho. Então as pessoas que eram pescadores profissionais artesanais foram às fazendas, trabalhar nas fazendas, com mão de obra, né, da fazenda, porque perderam todo o ambiente que tinham. Então, para se mudar daquele território onde eles cresceram e viveram, é muito fácil. E a gente perde o patrimônio histórico e cultural, porque muitos são descendentes indígenas, guató, quilombolas, e aí a gente perde, né, todo esse patrimônio, toda a forma que eles têm de olhar, de cuidado com o Pantanal, vai ser um ambiente estéril, assim, quer dizer, do ponto de vista socioeconômico, né, social e biodiverso. Então, eu acho que nós estamos muito próximos disso acontecer, dos primeiros deslocamentos aqui no Pantanal. É possível tirar uma lição de tudo isso, de toda essa destruição? Eu achei que nós tínhamos tirado mais lições. Em 19 a gente já queimou bastante, o Pantanal da Bolívia e do Paraguai queimou até mais que nós, ele já vem com problemas climáticos desde 2017, mas lá também é ação humana, o fogo, e aí somado à crise climática, né?
19 a gente teve problemas, 20, né, é a referência histórica. E depois disso a gente não teve 21 porque tudo queimou. Porque estava muito seco 21, mas não tinha nada que queimar. 22 e 23 a gente volta com algumas chuvinhas regulares, né? E aí nós tivemos a surpresa de 23, em pleno novembro e dezembro, que nunca na série histórica se queimou. Nós tivemos aquela onda de calor global, que atingiu o Pantanal em cheio, a sensação térmica de 55 graus no Corumbá, e incêndios para tudo que é lado, norte e sul do Pantanal, leste e oeste, de repente em novembro e dezembro, que nunca foi registrado, né, de tamanha intensidade. Então, é aquilo que foi dito no começo, não há mais período de incêndios no Pantanal, e eu achei que as lições tinham sido um pouco mais contundentes. Volto a falar, eu acho que o Estado e o governo federal têm feito um trabalho muito bom, mas não vence assim, as imprevisibilidades que é o ambiente pantaneiro e em relação aos incêndios. Gabi, você teve um momento lá do Ninho dos Tuiuius, né? Como foi para você, como jornalista que ama essa questão ambiental? Foi importante que eu me senti como responsável por ajudar pelo menos uma ave, né? Um casal de tuiuius. Como é que estava a situação? Explica como é que foi, assim, Você que avistou? Foi, no caminho eu vi o ninho numa piúva e eu falei, é um ninho de tuiuiu. E a gente estava perto do fogo. E nisso o avião jogando água e a gente tentando chegar nesse fogo. Só que a hora que a gente chegou e acompanhou o bombeiro, eu perguntei, você viu o ninho no caminho? Ele falou que não. E na volta a gente avistou as duas aves no ninho. Fizemos a foto, fiz a matéria dizendo que eles salvaram o ninho. Aí o próprio Corpo de Bombeiros viu a matéria, voltou lá e fez um acero em volta do ninho. Uma foto linda, assim, da piúva toda rosa e as aves lá juntas. Só que depois a gente já teve informação que outros ninhos foram destruídos com fogo. E a gente vê que é um trabalho de formiguinha, até das próprias ONGs que se juntaram formaram o GRITAP com o governo e tudo mais, para monitorar como que está sendo o desenvolvimento dessas aves depois da passagem do fogo. A gente vê que é um trabalho de formiguinha, mas que faz a diferença, porque cada indivíduo é muito único, tem uma carga genética e isso é fundamental para a gente garantir a nossa biodiversidade para os próximos anos. André, para a gente encerrar, que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Está pegando fogo ainda. É uma questão também política, não só ambiental. A gente sabe que a gente precisa discutir sobre isso em âmbito da política também, mas não pode deixar que ela sobreponha a questão ambiental, né? Jamais. A gente tem uma referência que o Brasil adota uma metodologia que é do Serviço Florestal Americano, que desenvolveu uma forma de manejar integralmente o fogo e de combater, até porque lá eles têm, por conta das crises climáticas, incêndios gigantescos que queimam literalmente cidades inteiras, né? Ainda um pouco diferente da nossa situação. E eles falam muito isso, a polaridade política, né? A polarização política, e lá a gente tem uma situação muito semelhante, jamais, dentro dos órgãos, das agências de combate a incêndios, jamais isso interfere na tomada de decisão e no trabalho. A gente vê uma situação muito parecida em dezembro, agora, na região de Porto Jofre, no Parque Estadual Encontro das Águas. Isso deixou cicatrizes, e aí eu acho que, voltando um pouco, assim, acho que a gente evoluiu muito, porque mudou a relação. Hoje nós temos governos do estado, corpos de bombeiro, Pré-Fogo Ibama, todo mundo dialogando muito mais, trabalhando em interagências do que nós tínhamos, por exemplo, ano passado. Talvez ainda com a polarização que o Brasil viveu, então isso foi muito forte. A gente não pode deixar isso, obviamente, sobrepor a agenda ambiental, sobrepor as situações de risco à vida humana, enfim, então, né, e ao nosso ambiente. Então, isso é um aprendizado que eles nos ensinam muito. Os proprietários rurais estão mais abertos para essas conversas, para esses entendimentos? Estão. Existem várias iniciativas que têm atraído os proprietários no Pantanal para a discussão, para a certificação, para o trabalho. O próprio MPE vem fazendo um trabalho de acompanhamento daqueles que tiveram ignição em 2020, que podem ser recorrentes, então vem com visitas frequentes. A Polícia Militar Ambiental tem feito um trabalho também muito intenso, mas sim, há uma aceitação, um diálogo muito maior assim, do que nos anos passados, isso sem dúvida. André, obrigada pelas informações, obrigada por participar aqui do podcast com a gente, valeu mesmo. Eu que agradeço o espaço,
Muito obrigado. Gabi, obrigada você também. Valeu por compartilhar as imagens, as fotos e a sua experiência conosco. Obrigada. E você aí que está acompanhando o Na Íntegra Podcast, se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube também. E já sabe, né? Para ficar bem informado com as notícias de Mato Grosso do Sul, acesse o portal Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!